É tanta besteira. É muita, viu? 11h39 minutinhos, meus amigos que estão ligadinhos no melhor programa esportivo. Da onde, William Fortunato? Cerdinha! Ah, melhor. Samuel Conrado, tu tá aonde, Samuel? Olha a figurinha, Samuel, presta atenção. Tem que ter cuidado. Ó o decoro. Ó, cuidado. Samuca e o William Machado, melhor zagueiro do Ceará. Agora quem vai ser o parceiro dele? O Breno já conta que o Breno conversou com o técnico Léo Condé. Fala, Samuel. Samuel Conrado. Fala, Gata Show, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo desta quinta-feira. O vovô tem mais 2 dias de preparação até o duelo contra o Atlético Mineiro, que é no sábado às 4 horas da tarde na Arena MRV. Ontem quem conversou com a imprensa e projetou este duelo foi o William Machado. Atleta que é um homem de confiança do técnico Léo Condé, falou da partida contra o Galo Mineiro, uma decisão na 30ª rodada do Brasileirão. Hoje a gente pegando a tabela é um confronto diretíssimo nosso, então a gente sabe que é um jogo decisivo e a gente está encarando assim, né? Independente de ser em casa ou fora, a gente vai procurar ir para as partidas decidido a vencer e encarando cada partida como uma final, né? Claro que cada uma tem seu peso e essa a gente vê como um confronto diretíssimo na nossa briga pela permanência. Né, e a gente procura fazer um grande jogo lá, um grande duelo. Não esperamos vida fácil, porque a gente sabe também que da mesma maneira que a gente está se mobilizando, eles também vão fazer isso, até pelo momento deles na tabela. Mas é isso, vamos trabalhar essa semana aí e a gente espera fazer um grande confronto lá para que a gente possa sair vitorioso. Tá aí o zagueiro William Machado, que fica ali a dúvida se ele vai ser dupla com o Marcos Vitor ou com o Marlon. O jovem defensor vem tratando uma lesão, já há 2 partidas não fica nem como opção para o técnico Léo Condé, enquanto que o veterano, Marlon no caso, atuou a maior parte dos jogos deste ano junto com o próprio William. E ele falou também, o William Machado, sobre essa questão do time do Ceará ter empatado no último duelo fora de casa contra o time do Sport, ter perdido para o Botafogo e a questão de se aproximar da zona de rebaixamento. A gente tinha uma margem maior, né, em relação aos clubes do bloco do Z4 ali. Porém, a gente sempre teve ciência do nosso campeonato, né? E nosso sinal de alerta esteve ligado desde o início da temporada, porque a gente sabia que seria um campeonato muito traiçoeiro, que justamente isso poderia acontecer. Né? Uma sequência positiva, ela te impulsiona lá para cima, como também uma negativa, ela pode te jogar para baixo também. Tá aí o William Machado, que ao todo fez 42 partidas com a camisa alvinegra, 27 destes jogos pelo Brasileirão. Apenas um jogo ele não atuou, foi contra o Juventude, porque naquela ocasião cumpriu suspensão automática. Denise, com as informações do vovô, volto com vocês aí no Jogada Primeiro Tempo. Valeu, Samuca, muito obrigada pelas suas informações. Você também é defensor, quem senta aí defende o Marlon. Olha, não, o Marlon, é o seguinte, o que eu não acho é que o Marlon é um péssimo zagueiro como se tem tentado se pintar, né? O Marlon não é um péssimo zagueiro, mas eu acho que os 2 últimos jogos dele mostraram claramente o porquê que ele perdeu a titularidade. Com o Marcos Vitor ao lado, o William Machado, inclusive, se desempenha melhor. Ele vai melhor, porque eu acho que talvez até uma confiança maior no que o Marcos Vitor está apresentando. O Marlon, eu acho que ele tem momentos nas partidas em que parece que desligam ele ali, dá uma... Sabe, apagão, e tem né? umas decisões esquisitas, mas no geral ele não é um péssimo zagueiro, um mau zagueiro, não é. Eu acho ele um bom zagueiro, mas de fato hoje ele tá abaixo. Se você tem o Marcos Vitor à disposição, é indiscutível que a titularidade é do Marcos Vitor ao lado do William Machado. Na ausência dele, o Marlon é a primeira escolha do Léo Condé, até pelo lastro. O Marlon é o cara que tem uma minutagem altíssima, porque ele era o capitão da equipe, até o Marcos Vitor se estabelecer como titular. E fora ele, quem tem mais minutos é o Éder. Mas o Éder, se você somar tudo, ele tem, somando os minutos, pouco, são 8 né? jogos completos. E ele joga pelo lado esquerdo, né? Exato. Na verdade, são 7 partidas, mas são 8 jogos completos se você for somar e dividir pelos 90 minutos. E ainda tem o fato de jogar pelo lado esquerdo. Então, não tem como você pensar em outra peça que não seja o Marlon para essa função, se você não tem o Marcos Vitor. Porque aí o Gabriel Lacerda não tem 1 minuto ainda jogado. E o Ceará tá num momento onde ele tá precisando da vitória, onde ele precisa cometer o mínimo de erros possíveis. Aí você pega um cara que não jogou na temporada para colocar de cara num jogo fora de casa, onde você
tem uma certa pressão para vencer, porque você sabe que tem gente que tá aparecendo no seu retrovisor. É difícil imaginar isso. Então, acho que a escolha vai ser pelo Marlon. Agora tem um detalhe. O Marcos Vitor, ontem, ele já estava fazendo trabalho de transição. No último boletim ele não estava em transição, mas nessa semana ele entrou em transição. E o Marcos Vitor, a informação que eu tenho é que entre ele e o Dieguinho é mais fácil que ele jogue do que o Dieguinho. É mais fácil o Marcos Vitor se recuperar a tempo do jogo de sábado do que o Dieguinho. Mesmo o Dieguinho já estando em transição desde o boletim. Mas o Marcos Vitor, ele tinha um problema no calcanhar. Ele já se recuperou, estava fazendo um trabalho só físico, ele não treinou com bola ontem, mas o treino de hoje vai ser um treino decisivo, para ele e para o Dieguinho, para saber se eles vão ter condição ou não de viajar amanhã com a delegação e ser a opção para o técnico Léo Condé. Se o Marcos Vitor ganhar essa condição, aí, meu amigo, é indiscutível, é Marcos Vitor e o William Machado. Se não, é Marlon e o William Machado. Tá aí, viu, Tá Diego? aí. Diego lá do Boqueirão, Denise, em Boa Viagem, tava querendo saber isso. Então tá aí, o Breno acabou de pontuar. O Dieguinho é mais dúvida que o Marcos Vitor. Os dois são dúvida. Mas se tiver de um voltar, vai ser o zagueiro e não o volante. Se tiver os dois retornando, é porque Aí- hoje eles treinaram super bem. Porque hoje vai ser esse teste derradeiro aí do Condé. Até porque, né, Denise, o jogo é sábado. Então, Já viajam basicamente amanhã, são os 2 dias, né, de atividade. O treino, geralmente, do dia da viagem é um treino mais leve também, né, mais tático. Sim. Eu lembro bem quando o Condé pontuou sobre a ausência do Pedro Raul. Ele falou, ele treinou a semana toda e no nosso treino tático ele sentiu. Que foi naquele embate contra o Bahia, né? E aí, justamente, era o treino de quinta-feira que o Condé estava pontuando. E ele segue um padrão, né? Você tem uma logística de trabalho bem definida. O que eu ia pontuar, né? Além dessa situação, eu acho que o Marcos Vitor hoje ele é muito titular do Ceará, pelo que o Marlon vem jogando. Mas eu ia pontuar duas coisas, Denise. A primeira é como é interessante, né? A gente está citando dois jogadores que vêm de um tipo de mercado que o Ceará depois não explorou tão bem. Mas o Ceará acertou muito no início da temporada. O Marcos Vitor, Denise, ele era um cara que ele tava sem espaço total. Total. No Bahia ninguém queria, no Atlético Paranaense não era relacionado para os jogos, estava lá no grupo. Aí a gente falou do William Machado, o cara veio do Operário. Então é um tipo de janela, né, que o Ceará foi muito feliz. Aquela do início da temporada, que é bem diferente da atual. Porque a atual, eu não estou dizendo que os jogadores que chegaram não irão ser úteis, porque ainda restam 10 jogos. Mas até que eles ainda não foram. A gente citou agora do William Machado, veio do Operário, um dos melhores zagueiros da Série B. Foi contratado por isso. Aí o Marcos Vitor estava sem espaço total, escanteado lá no Atlético Paranaense, ele volta. Aí o próprio Dieguinho, né, jogando de lateral direito no Goiás, o Goiás não subiu. E o Dieguinho foi um dos destaques, jogando em outra posição no Ceará, ele se adapta, é o cara do meio-campo E alvinegro. todas essas peças chegando e trazendo dúvida ao torcedor. Dúvidas, Que questionamentos, ponderações, não presta, não vão jogar. E esses jogadores específicos que a gente está falando aqui, eles renderam muito. É óbvio que outros não renderam. Por exemplo, o Nicolas chegou no mesmo contexto, só que diferente desses outros, o Nicolas não era destaque do América. O Nicolas era reserva do América Mineiro. Esses outros eram destaques, então o Nicolas seguiu outro contexto. O próprio Éder, que o Breno pontuou bem, né? Ele jogou pouco essa temporada, também era reserva do América, chegou em outro contexto, mas os que eram destaques, né, titulares, todos, eles acabaram contribuindo e estão bem. Então, o Ceará precisava, e eu acho que precisa realmente ponderar sobre essa janela, né? Poxa, olha as oportunidades que a gente conseguiu pincelar lá no início do ano. foram boas, né? E foram boas e agora não conseguiu tanto ainda, né? Em que pese o Condé ter dado pouco espaço para esses caras. E a outra coisa que eu ia ponderar, que eu tava ouvindo aqui, é que se eu fechar o olho e escutar só o William Machado e a gente botar aquele som que o pessoal que tá fugindo aí, né? Som de segurança que os jornalistas colocam, né? A imagem escura e aquele som todo, aquele vozeirão modificado, a gente podia dizer que era o Condé, né? Eles tudinho tem o mesmo discurso, Denise. Eles falaram as mesmas coisas. Às vezes eu fico pensando se não é a gente que pede mais do Ceará. Porque o Ceará alimenta a mesma coisa. É chegar nos 45 pontos, é ter atenção, a nossa campanha e tal. Eu reconheço que isso é melhor para gerenciar as expectativas. Até pra ter pezinho no chão, né? Para você não jogar demais. Só que eu acho curioso isso. Mas é isso mesmo. O Condé, ele repetiu em algumas coletivas, muito quando provocado pelos jornalistas, né? Quando perguntado por eles,
sobre... o nosso objetivo continua sendo os 45 pontos, mas a gente tem notado que depois dessas 2 derrotas consecutivas, em que você vê os times aproximando, esse discurso ele passa para além do Condé. Aí o jogador fala na coletiva, aí o dirigente fala também, aí o outro repete. Eu acho que isso é uma maneira também de gerenciar a expectativa do torcedor, sabe? De tentar ali apaziguar, nós não estamos prometendo nada mais do que a permanência. O que a gente falou é que quer ficar na Série A. Se vier algo a mais, ótimo. Se não, a permanência está suficiente. E é uma maneira de você tentar acalmar os ânimos também nessa oscilação que o clube está vivendo. Porque o Ceará agora faz 2 jogos fora de casa. Ele pega o Atlético Mineiro fora e ele pega o Fluminense fora. E depois do Fluminense em casa. Mas só depois. Mas a questão é, você vem de 2 derrotas e você vai fazer 2 jogos fora de casa, onde o retrospecto do Ceará não é tão positivo. Ele já venceu fora? Já. Ganhou de 2 equipes jogando como visitante. De 3, porque o Clássico Rei eu sempre boto esse asterisco porque ele foi no Castelão. Mas, ainda assim, não é o melhor desempenho jogando como visitante. E você vem de 2 jogos sem pontuar para fazer 2 jogos fora. O Ceará sabe que vai ter que ter uma postura um pouquinho diferente contra o Galo e contra o Fluminense, porque ele precisa pontuar nessas 2 partidas. Torcedor, encaminha